Hoje eu sou obrigado a vir mais uma vez aqui falar sobre o Porta dos Fundos, o especial de Natal deles, como eles retrataram Jesus e a família de Jesus e Deus nesse especial de Natal, e a repercussão que deu posteriormente, que agora na noite de Natal, no dia 24, teve consequências que foram inesperadas e que leva a um novo patamar agora o que se dá no Brasil. Então, como vocês viram nos últimos vídeos aqui, a gente debateu o assunto de Deus, cristianismo, Jesus, humor, Porta dos Fundos, o limite do humor, liberdade de expressão, intolerância religiosa. E agora chegou a um ataque terrorista. No dia 24 à noite, um grupo foi até a porta da produtora do Porta dos Fundos e atiraram coquetéis Molotov contra a produtora. E ontem, dia 25, um grupo vinculado aos integralistas no Brasil assumiu a autoria do atentado, ou seja, agora a gente sabe quem são. Por que eles fizeram isso também? Tem um vídeo circulando na internet que eu não vou botar nenhum trecho aqui, porque é justamente o que eles querem, visibilidade, explicando os motivos deles e que estão vinculados a essa concepção agora fascistoide no Brasil, de extrema-direita, que tem fortes vínculos com a retórica também dos integralistas dos anos 30 e com outros partidos e grupos fascistas dos anos 20 e 30, em defesa de pátria, em defesa de família, em defesa de religião. Ou, na verdade, defesa do cristianismo, né? Não é defesa da religião, mas defesa do cristianismo, de uma versão distorcida, deturpada, autoritária, violenta do cristianismo. Então o ponto que chegou agora é o ponto que a gente tem advertido vocês há muito tempo aqui, na verdade. Porque é o grande perigo, é o grande risco, é o grande temor, que a gente veja uma escalada da violência, uma escalada da retórica violenta, e que também levem a atos que vitimem pessoas posteriormente. Principalmente porque você tem um governo e um presidente e quem o cerca que aplaudem esse tipo de atos, que aplaudem esse tipo de retórica e que estão de acordo com isso. Se fosse um grupo de esquerda que houvesse feito algo parecido com isso, você já teria tanques nas ruas, talvez. Você já teria uma caça a quem são essas pessoas, você teria já o presidente na televisão falando contra esses grupos e dizendo que tem uma ameaça comunista no Brasil querendo derrubá-lo. Mas como é um grupo de extrema-direita, provavelmente a gente não vai ouvir nenhuma condenação do presidente, nem tipo de declaração pública dele. Pelo contrário, muitos bolsonaristas e muitos extremistas de direita no Brasil estão justificando o que se deu. Estão legitimando agora o que se passou nessa produtora dos Porta dos Fundos. Então eu quero falar com vocês aqui são alguns pontos. O primeiro foi um tema que surgiu um pouco antes disso, na verdade. Até no My News, o Marcelo Tabet, que faz parte da equipe do Porta dos Fundos, analisou lá, falou sobre isso, sobre a CPI do Porta dos Fundos e sobre um deputado que foi lá e disse que o Porta dos Fundos não é arte. Isso aqui tem uma semelhança, remete também ao debate que surgiu posteriormente, quando teve lá o Santander, quando teve a exposição do Queer Museum, quando tiveram alguns eventos no ano passado e anteriormente também, vinculado a LGBT, vinculado a exposições de arte, que você tinha muita gente vindo aqui, MBL, Nando Moura, Bernardo Kister, muita gente falando sobre arte sem compreender o que é arte, sem ter o menor entendimento do que é e como se dá hoje no século XXI, principalmente por causa das vanguardas artísticas no século XX também. Então você tem muita gente falando sobre esse assunto sem compreender, né? Ou mesmo sobre humor, o que um grupo de humor deve fazer ou não, ou sobre religião. Então o debate ele foi em vários sentidos, várias direções, as pessoas realmente não compreendem, né? Não acho que aquele deputado ali tenha qualquer critério de análise do que é arte, do que é uma obra de arte, se ele pode julgar se o Porta dos Fundos é arte ou não, porque não é assim que funcionam as coisas. Como eu já falei aqui, em diferentes circunstâncias, uma das teorias mais recentes para entender a arte é a teoria institucional da arte, que parte dos estudos do Arthur Danto e do George Dick, que falam sobre como se dá esse consenso, como se dá essa convenção artística no mundo. Quem toma a decisão de que é arte ou não, se certamente não é um deputado extremista ultra-radical evangélico. São outras instâncias de tomada de decisão, são outras pessoas que estão trabalhando nesse ramo que vão decidir o que é arte ou não, a partir de vários níveis de legitimidade dentro do universo da arte. E sobre o humor também é mais ou menos assim, na verdade, o humor basicamente é aquilo que te faz rir ou refletir através do humor sobre o mundo. E isso também é localizado historicamente, socialmente, culturalmente, depende do povo, depende de vários fatores, na verdade, que estão além da própria piada. Você pode ler uma piada do século XV e não achar graça nenhuma, ou ouvir uma piada chinesa e não achar graça, porque é muito contextual. E no caso do Porta dos Fundos, tirando o sarro do cristianismo, ou tirando o sarro das figuras de Jesus, ou dos cristãos, talvez a principal crítica do Porta dos Fundos seja em relação aos cristãos e ao modo como eles se comportam em desacordo com o texto evangélico, com o texto bíblico, com aquilo que Jesus dizia, faz sentido principalmente no mundo cristão. Se eles brincam com o cristianismo no Brasil, é porque tem uma grande maioria de pessoas que são fiéis do cristianismo. Talvez fazer piada com o Islã não tivesse tanta graça assim, porque o brasileiro não teria os referenciais para poder achar graça naquilo. E muita gente criticou também, dizendo assim, não, mas por que eles fazem piada com o Islã? Tem medo dos ataques dos fundamentalistas islâmicos? E eu disse na época também que era importante e era bom que pudesse fazer piada com isso no mundo livre, digamos assim, no mundo desenvolvido, nos países desenvolvidos.
que poder fazer esse tipo de piada é algo positivo, não negativo. Você não poder fazer piada por ter medo de morrer, isso sim é um problema. Como aconteceu com os cartunistas da revista Charlie Hebdo que foram mortos por causa de charges que são altamente ofensivas, com várias religiões diferentes, mas com o Islã também. E foram mortos por causa disso. Então não poder fazer esse tipo de coisa é que é o problema. Não o contrário. Que ainda se possa fazer no Brasil isso é bom. Até quando poderão fazer isso, não sei. Talvez não muito tempo no futuro. Talvez isso acabe em breve. Inclusive, advogados aqui na Espanha estão querendo processar a Netflix e o Porta dos Fundos por causa do especial de Natal. Porque aqui na Espanha também existem leis contra vilipêndio religioso, contra blasfêmias. A Espanha é um dos poucos países do mundo desenvolvido que tem esse tipo de lei ainda. Para você ver o retrocesso também, que foi causado por décadas de ditadura de extrema-direita aqui na Espanha. Isso é consequência desse pensamento retrógrado, atrasado, bitolado. E essa escalada, por um lado, da retórica fundamentalista religiosa, ultraconservadora religiosa, e por outro lado, na política também, nessas duas frentes, é o que a gente tem alertado, na verdade. Como eu disse aqui, é o que a gente tem feito ao longo de vários meses, quase 2 anos aqui, falando sobre isso, sobre o perigo que isso pode levar da retórica, do discurso para a prática. Uma coisa é você ter milícias virtuais na internet, no Twitter, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, pessoas que ficam te atacando na internet com o intuito de te calar, de te silenciar, para que você tema a repercussão na internet. Isso é uma coisa. Isso já é nocivo, isso já é tóxico para o debate político, isso já é prejudicial, isso já é um problema. O grande risco não é apenas isso, é quando esse tipo de prática passa para o dia a dia, passa para a rua. Quando você vê pessoas fardadas, como os integralistas agora, ou como outros grupos que possam eventualmente surgir, pessoas fardadas nas ruas, querendo intimidar a oposição política ou qualquer tipo de divergência intelectual, cultural, religiosa. Aí sim é um problema. Quando você tem pessoas agora que têm coragem, se sentem legitimadas, se sentem autorizadas a pegarem coquetéis Molotov e atacar uma produtora de comédia, de humor. Isso deriva diretamente desse momento no Brasil e da retórica bolsonarista. Não é algo que está fora disso, é algo que está dentro disso, é algo que pertence a esse momento. Você tem, por exemplo, grupos de fundamentalistas religiosos também, católicos nesse caso, como o Felipe G. Martins, como o Ernesto Araújo, que utilizam Deus Vult, que é um grito de guerra dos cruzados. Ou seja, eles pensam que eles estão numa cruzada moral, e não apenas isso, mas uma guerra cultural. E essa guerra cultural não fica apenas no âmbito da cultura, obviamente. Porque uma guerra é uma guerra, eles querem para todos os níveis. Eles querem ocupar todos os espaços. Ocupar a internet, ocupar a universidade, ocupar a escola, ocupar as ruas, ocupar a sua casa, sua mente. Aquilo que você faz, aquilo que você não faz. Porque, segundo eles, é justamente como opera essa teoria conspiratória da guerra cultural. É um modo de você ser dominado sem que você perceba que está sendo dominado. Quando todas as influências te levam a se comportar de certo modo. E é o que eles querem fazer dentro da visão de mundo deles. E essa é uma retórica fascistoide também. Quando você vê as falanges espanholas, que era no movimento fascista aqui da Espanha nos anos 30, tinha o mesmo perfil dos integralistas. Quando a gente vê isso hoje, retomando todo esse discurso de quase 100 anos atrás, isso é completamente assustador. E o propósito do terror é justamente esse. Além de silenciar você na internet, como se dá com as milícias virtuais, é silenciar você no mundo real, fora da internet. Quando você é obrigado a se autocensurar porque você não sabe quem é o louco que vai vir te pegar na rua. E uma consequência disso também que a gente já percebeu, você tem algumas pessoas que já foram vítimas disso, são autoexilados porque têm medo de morrer. Você tem o Jean Willis, Débora Diniz, Márcia Tiburi, entre outros que foram embora do Brasil porque sentiam que a vida deles estava ameaçada no Brasil. Que se eles ficassem no Brasil, por causa desses grupos fundamentalistas, radicais, extremistas, que eles podiam pôr a vida deles em risco e de outros próximos deles também. Isso que se deu no Porta dos Fundos pode ser o primeiro atentado terrorista do governo Bolsonaro, de extrema-direita. E outra coisa que o terror se propõe é justamente isso, fazer algum tipo de ato e atrair visibilidade para si, para que novas pessoas se juntem a eles. Por isso que é importante não compartilhar o que eles estão falando, o vídeo deles, é importante não mencionar quem são as pessoas, qual é o grupo específico que assumiu a autoria disso, para que não dê visibilidade para eles, porque é justamente o que eles querem. Eles querem, desse modo, fazer o manifesto deles publicamente, o ato deles simbólico contra aquilo que eles consideram a degeneração moral do Brasil, e ao mesmo tempo atrair também novos seguidores. Felizmente ninguém se feriu com isso, ninguém, mas é um ato que abre um precedente muito assustador, porque já vai prenunciando o que é o nosso grande receio. As pessoas já não possam mais se expressar, já não possam mais defender sua posição política porque elas têm medo de algum tipo de ataque desse modo. Na live que eu fiz com o Atucci na segunda-feira, na TV 247, eu falei isso. A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode se expressar aqui, enquanto a gente pode vir publicamente e defender a liberdade, defender direitos, defender o direito da vida das pessoas, de opiniões.
É importante que a gente venha e faça isso quanto é possível, porque talvez não seja possível em alguns anos futuros, porque é justamente para esse local que leva a intolerância, que leva o ódio, que leva a incapacidade de lidar com outros pensamentos. Leva a esse espaço do medo, a esse espaço da violência. Eu escrevi um artigo para a Carta Capital que foi ao ar terça-feira. Vou deixar para vocês aqui o link no comentário fixado para vocês lerem também, porque eu faço uma retrospectiva do que se deu ao longo dessa década, dessa última década aqui. Um mergulho no abismo da intolerância, do obscurantismo, do anticientificismo, do fundamentalismo religioso. Para mim, isso que aconteceu agora no Porta dos Fundos é simbólico. É simbólico. Ainda dá tempo de olhar isso, se horrorizar e tentar controlar. Eu não sei se a gente vai fazer isso, não sei. Eu quero saber se vocês acompanharam essa história aí do Porta dos Fundos agora, tanto a polêmica que que se deu em torno do especial de Natal, quanto agora o atentado contra eles, contra a produtora deles, por um grupo integralista, ultra-reacionário, de extrema-direita. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio. Abraço e confira o livro que está na pré-venda agora, que eu escrevi em parceria com a Heloísa de Carvalho, filha do Olavo de Carvalho, e que também ajuda a compreender como a gente chegou nesse ponto aqui. O que se deu. É importante, é um livro importante. E leiam enquanto vocês podem também. Talvez nem isso vocês possam ler também depois. Vamos lá, confiram. Abraço e até mais. Tchau.